Mateus capítulo 14, versículo 22 e também o 25 diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos alegres, felizes e satisfeitos por estarmos na Tua presença santa, rica, abundante, doce, porém poderosa presença. Rogamos que o Senhor venha, meu Pai, e fale conosco, se revele e derrame a graça, o azeite, a unção e nos alimente com a sua palavra. É por isso que aqui estamos, meu Deus, estamos na expectativa de ouvir a tua voz, na certeza do que o Senhor é um Deus que fala e com certeza falará com este povo. Esta é a minha oração, este é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Todos nós sabemos, isto é algo que está na nossa consciência, no nosso conhecimento e na nossa lembrança, que Jesus, para formar o seu colegiado, o seu ministério apostólico, ele escolheu 12. Não foram 10, não foram 11, não foram 13 nem 14, foram exatamente 12. Foram o número que ele escolheu para formar o seu colegiado de apóstolos. Discípulo, ele tinha 70, seguidores, ele tinha milhares, mas apóstolos foram 12. Mas por que Jesus Cristo ele vai escolher exatamente 12 para formar o seu colegiado apostólico? Isso com certeza era para trazer uma representação dos 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. Só que na verdade, se você ler a Bíblia com cuidado, carinho e atenção, você verá que não foram 12 tribos, mas de certa forma 14 tribos. Por quê? Porque Jacó gerou 12 filhos, José gerou 2, o Manassés e o Efraim, e estes substituíram a tribo de Levi e a tribo de José. Se eu não me engano, acho que só uma passagem em Apocalipse vai chamar José de tribo, mas dificilmente você verá a Bíblia dizendo que tem a tribo de José. Mas nesse contexto, não seriam 12 tribos, mas seriam 14. Por esta razão, Jesus ele também chamou 12 apóstolos, mas depois que Judas se enforca, tira a própria vida, é lançado sorte para se escolher alguém que vai substituir a pessoa de Judas, que vai ser exatamente Matias. Só que este Matias, me parece que ele não fora aprovado por Deus, mesmo sendo aprovado pelo homem. Mesmo sendo escolhido pelo homem, não foi escolhido por Deus. Mesmo sendo aprovado pelo homem, não foi aprovado por Deus. Porque a questão, querido, dentro do reino, não é ser escolhido pelo homem, mas ser escolhido por Deus. Não é ser aprovado pelo homem, mas ser aprovado por Deus. Não é simplesmente agradar o homem, mas agradar a Deus. Não é simplesmente ter o aval do homem, mas o aval de Deus. Eu tenho para mim na noite desse dia, que estou diante de uma plateia, entenda-se plateia como igreja, de um povo, aleluia, que não está simplesmente procurando a aprovação, aleluia, humano, material, mas está na iminência de ser aprovado pelos céus, de ser, aleluia, chamado pelos céus, querido pelos céus. Ora,
deixa eu lhe dizer uma coisa: se por acaso o homem te desaprovar, mas Deus te aprovar, pode ficar sossegado, a aprovação é plena, louvado seja Deus. Se por acaso o homem te rejeitar, mas Deus te abraçar, pode dar glória a Deus, porque o que vale é Deus te abraçar e te aceitar, louvado seja Deus. Então, no lugar de Matias, fora escolhido por Deus Paulo. Então aí nós iremos ter uma totalidade de 14. Os 12 chamados a princípios, depois Matias e Paulo. Mas esta questão do 12, ela é profética. Veja, Jerusalém foi construída e ela tinha 12 portas. A nova Jerusalém, que descerá do céu, ela também tem 12 portas, e em cada porta uma pérola. Então quer dizer que são 12 pérolas. Veja, na grande tribulação vai se salvar 144 mil pessoas. E a Bíblia diz que é de cada tribo de Israel 12 mil, porque a raiz quadrada de 144 são 12. 12 vezes 12, 144. 12 da tribo de Dan, 12 da tribo de Naphtali, 12 da tribo de Aser, e assim sucessivamente. Veja, um dia eu vi alguém falar do relógio, que nós dizemos que ele não é crente. Nós achamos que ele não é crente. Certo que tem alguém que vem aqui pregar ou falar e parece que o relógio não existe, mas o relógio é mais crente do que a gente, meu irmão. Porque quanto mais o tempo passa, isso significa dizer que está mais próximo o momento de Jesus Cristo voltar. Até mesmo está mais perto o momento da minha e da tua vitória. Louvado seja. Então o relógio é crente. E se você não sabe, o relógio é um dos maiores pregadores que existem na terra. Ninguém talvez pregue mais do que o relógio, principalmente com essa numeração que ele tem aqui. Quer ver? Veja o relógio pregando. Quando você olha para o relógio e vê o número 1, ele está dizendo para você: só existe um Deus. Vede agora que eu sou e nenhum outro Deus há comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Ele está dizendo: só existe um Deus. Quando você olha para o relógio e vê o número 2, ele está pregando para a gente. Ele está dizendo que só existe 2 caminhos e 2 portas. Uma porta é larga e a outra porta é estreita. Ele está dizendo que existe um caminho largo e um caminho estreito. E ele também está dizendo: escolha um caminho para você seguir diante dos teus caminhos que é posto diante de você. Quando você olha para o relógio e vê o número 3, ele também está pregando para mim e para você. Ele está pregando sobre a Trindade. Ele está dizendo que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também está dizendo que foi no 3º dia que Jesus ressuscitou, louvado seja Deus. Ele também está dizendo que o homem é composto por três elementos: espírito, alma e corpo. O relógio é o grande pregador. Quando você olha para o relógio e vê o número 4, louvado seja Deus, aí você vai entender que o 4 fala dos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele também diz que existe um ser que tem 4 rostos: rosto de águia, rosto de leão, rosto de touro e rosto de homem. Ele também diz que foi no 4º dia que Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele também diz que Jesus vem da linhagem de Davi, que é da tribo de Judá, e Judá é o 4º filho, louvado seja Deus, de Jacó. Pois bem, quando você olha para o número 5, sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem 5 virgens fiéis, 5 virgens obedientes, 5 virgens sábias e 5 virgens prudentes. Quando você olha para o relógio e vê o número 6, ele está dizendo que foi no 6º dia que Deus criou o homem. Quando você olha e vê o número 7, ele está dizendo que o 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Quando você olha para o relógio e vê o número 8, ele vai falar dos 8 talentos. Veja, na parábola dos talentos, o Senhor chama o seu servo porque o Senhor vai viajar, e a um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. 5 com 2, 7, 7 com 1, 8. Ele diz que são 8 talentos. Quando você olha para o número 9, ele vai falar dos 9 dons espirituais que é dado à igreja: dom de língua, variação de língua, dom de fé, dom de cura, dom de discernimento, dom da palavra, dom da ciência, e por aí vai. Quando você olha e vê o número 10, ele vai dizer que são 10 virgens, só que 5 são loucas e 5 são prudentes. Quando você olha para o número 11, ele vai dizer que Jesus teve 12, porém 11
apóstolos foram fiéis. Ele vai dizer que existem 11 apóstolos que permaneceram firmes e fiéis e não negaram nem traíram a Jesus. Aí quando você olha para o número 12, pronto, ele vai falar das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, das 12 portas de Jerusalém, das 12 pérolas, dos 12 vezes 12 que serão salvos. O relógio é um grande pregador. Pois bem, Jesus chamou 12 para formar o colégio apostólico. Indo para o texto sagrado, veja, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. A palavra compelir quer dizer obrigar. Ele os obrigou a entrar no barco e para passar para o outro lado. E ele ficou, Jesus ficou, Jesus não foi com ele. Tem horas que parece que a gente está sozinho, meu irmão. Tem horas que parece que Jesus colocou a gente numa fria, na fornalha, no problema e nos abandonou. Ele mandou os discípulos ir-se embora, os obrigou e eles entraram no barco para passar para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar. E a Bíblia diz em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 6, que foi depois de uma noite de oração que Jesus escolheu os apóstolos. Aleluia. Pastor, mas tinha o Judas. Mesmo Jesus orando, mesmo Jesus buscando, mesmo Jesus consagrando, mesmo assim o Judas estava no pacote. Faz parte, mas ele escolheu os 12. Aí ele manda os 12 passar para o outro lado e vai para o monte orar. E a Bíblia diz que ele está orando sozinho, está buscando a Deus, e o barco já está em alto mar, que na verdade é o lago, o mar da Galileia. Se eu não me engano, tem 12 por 18 quilômetros de largura por 18 de comprimento. Eles estão lá no barco e a Bíblia diz que de repente se levantou no meio do mar uma grande tempestade. Deixa eu lhe ensinar algo forte aqui nessa noite. Mesmo Jesus lhe enviando, você tem que estar pronto e consciente. Mesmo ele lhe mandando e você aceitando e obedecendo, vai ter tempestade, vai ter chuva, vai ter torrentes, vai ter ondas, vai ter vento. Mas se Jesus mandou, não se preocupa, ele se responsabilizará. O barco não vai afundar. Se ele te mandou seguir, o que eu tenho que lhe conscientizar na noite desse dia é que no trajeto pelo qual o Senhor nos ordenou, vai se levantar lutas, vai se levantar tempestade, vai se levantar perseguição, vai se levantar o vento, vai se levantar a chuva, vai vir, aleluia, as torrentes, vai vir as ondas, vai bater com força no barco, de maneira que você vai até pensar que o barco vai afundar. Mas se foi Jesus que mandou você seguir, não tem tempestade do inferno, não tem vendaval do inferno, não tem tufão do inferno, não tem tsunami do inferno, não tem força, aleluia, infernal, maligna ou satânica que faça naufragar o barco que Jesus ordenou que deve seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quem sabe alguém no barco questionou, aleluia, por que será que ele não veio? Por que será que ele não está aqui com a gente? Será? Se ele sabia, com certeza sabia, que ia se levantar a tempestade, e por isso ele não veio. Se ele tivesse aqui, a tempestade não ia se levantar. Se ele tivesse aqui, o barco não ia naufragar. Se ele estivesse aqui, o mar não iria ficar revolto. Ora, não seria bem essa a forma de compreender, porque em outra passagem da Bíblia diz que Jesus está no barco, e mesmo ele estando no barco, se levantou uma grande tempestade. Ele estava indo para o outro lado, e lá do outro lado tinha um endemoniado. E eu penso que os demônios, que eram mais de 6.000, ou cerca de 6.000, porque só nos porcos que estavam lá, eram quase 12.000 porcos, foram possessos pelos demônios quando saíram do moço. Então a legião dá mais ou menos 6.000, aleluia. E com certeza eles perceberam que Jesus estava indo para lá, estava no barco, e disseram: vamos afundar o barco,
que ele vem para cá. Vamos fazer o barco afundar, aleluia, para ele não chegar aqui, para ele não chegar do outro lado, para ele não vir para cá, aleluia. Ei, mas se o Senhor determinou que é para você chegar do outro lado, não adianta Satanás se levantar, não adianta o inferno se levantar. Eu e você, aleluia, que estamos debaixo da autoridade de Jesus, iremos chegar do outro lado. Satanás vai se levantar, não tenha dúvida. A perseguição vai vir, não tenha dúvida. A tempestade vai soprar com força, não tenha dúvida. O vento vai ficar revolto, o mar nem se fala, mas com certeza o nosso barco vai permanecer avante, não vai desistir. Mas aí alguém disse, com certeza ele sabia que a tempestade ia se levantar, por isso ele não veio. Ele sabia que o barco ia afundar, por isso ele não veio. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, veja, eles dividem a noite em 4 vigílias de 3 horas, de 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, e das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus veio caminhando, pois sobre as águas, na quarta vigília da noite. Primeiro, deixa eu lhe falar aqui alguns mistérios. Alguém fez uma conjectura com relação a Jesus andando por sobre as águas e usou 5 explicações. A primeira, ele disse que apareceu ali de forma milagrosa uma ponte de vidro e Jesus andava pela ponte de vidro. Alguém disse que não foi uma ponte de vidro, alguém disse que congelou as águas e se fizeram uma ponte e Jesus andou por sobre aquela ponte congelada. Alguém disse que na verdade o sal aumentou de forma grande, cerca de 12 vezes mais, porque você sabe que lá no Mar Morto, que tem cerca de 7 vezes mais sal do que no mar, a pessoa não afunda. Então eles acham que se multiplicou a quantidade de sal naquele rio, por isso Jesus não afundou. A quarta explicação que eles dizem é que Jesus e Pedro ficou tão leve que eles não afundavam feito isopor em cima das águas. Mas a quinta explicação é simples: simplesmente Jesus quebrou a lei da gravidade. Pastor, o que é gravidade? Força gravitacional é uma força invisível que puxa tudo para a terra. Se você pegar qualquer objeto pesado e jogar para cima, a força gravitacional que existe na terra vai puxar aquele elemento para baixo. Lá no espaço sideral, lá não tem gravidade, as coisas ficam flutuando. Mas aqui na terra nós temos a força ou a lei da gravidade, que tudo que sobe no seu peso é puxado por essa força. Então existe uma força tão forte que se você pisar na água que tem pouca densidade, você naufraga, afunda, porque da força gravitacional. Mas Jesus foi quem criou a gravidade, Jesus quem criou o mar, Jesus quem criou o vento, Jesus quem criou todas as coisas. Aí ele chegou para a lei da gravidade e disse: olha, tu fica de canto, porque agora eu vou andar sobre as águas. E é por esta razão que eu acredito que Jesus não sabia nadar. Não, Jesus não sabia nadar. Jesus nunca se interessou em aprender a nadar. Por quê, pastor? Porque quem consegue andar por cima das águas não precisa aprender a nadar. Aí a gravidade ficou assustada, ficou preocupada, e alguém disse: afunda ele. Eu não posso. Ele disse que eu tenho que me recolher à minha insignificância e ficar no meu lugar. Lembra que um dia Josué estava em uma guerra e o dia estava declinando, e Josué não conhecia a região no seu sentido geográfico, e ele ficou com medo de escurecer e perder a peleja para o inimigo. Aí ele fez uma oração e disse assim: Deus, para o sol e para a lua, é lei da natureza. Aí Deus entrou no sistema e disse: sol, para um pouquinho a luz. Aí lua, se detém aí, porque o meu cérebro está numa peleja, o meu cérebro está numa batalha. Você só vai sair daí quando meu cérebro receber a vitória. Você só vai sair daí quando meu cérebro receber o milagre. Você só vai sair daí quando meu cérebro receber a bênção. Ora, se Deus
Deus parou o sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que dá não sei quantas vezes mais de tamanho do que a terra, porque Deus não pode parar o homem, porque Deus não pode parar, aleluia, o juiz, porque Deus não pode parar o médico, porque Deus não pode parar. Ei, você não entendeu o mistério. Eu estou dizendo para você que quando Deus entra na peleja para me dar e prato e dar vitória, Ele quebra a lei da gravidade, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele repreende o mar, Ele manda o vento se aquietar, mas a vitória é garantida, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu fosse você, eu não perdia tempo, abria a boca e glorificava Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Aí lá vem Jesus andando por cima das águas. Os discípulos se assustaram porque pensavam que era um fantasma. Imagine, é a 4ª vigília da noite, a chuva está torrencial, a vista embaçada, e aparece um vulto caminhando por cima das águas. A história da Bíblia, a história sagrada, diz que eles pensavam que era um fantasma. Por quê? Porque existia uma lenda, uma superstição naquela época, que se alguma embarcação visse um fantasma, isso era um presságio, era um sinal. Isso significava dizer que aquela embarcação iria afundar e todo mundo iria morrer. Aí eles começaram a gritar, o desespero tomou conta deles, e eles disseram: pronto, vamos morrer, está chegando aí o decreto da nossa derrota, está chegando aí o decreto da nossa morte, está chegando aí o decreto do nosso fracasso, está chegando aí o decreto da nossa tristeza, está chegando aí o decreto do nosso vazio. Não, você está equivocado, está pensando errado. Você está pensando que está chegando a sua derrota, mas é o contrário, está chegando a sua vitória. Você está pensando que está chegando o seu fracasso, não, está chegando o teu sucesso. Você está pensando que está chegando a sua humilhação, não, está chegando a hora de Deus te honrar, te levantar, te exaltar e te usar na terra. Não é a sua derrota que está chegando, é a sua vitória que está a caminho. Oh glória! Deixa eu te contar mais um segredo. Ele apareceu na 4ª vigília da noite, e a noite tem as suas fases, e a 4ª vigília da noite, a 4ª fase da noite, ou a última fase da noite, é quando a noite fica mais escura, mais densa, mais trevas, você não vê direito, aleluia. Mas também a ciência diz que quando a noite se torna mais escura, isto é um sinal, um presságio de que o dia está perto de raiar, de que o sol está próximo de brilhar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, eu não sei a que fase da noite você está, mas se por acaso ela está ficando mais escura e você no seu desespero veio a este lugar na noite desse dia, porque está sentindo que a sua situação está se complicando, as portas estão se fechando, Satanás está se levantando, a luta dobrou de tamanho, o gigante multiplicou a estatura e a força, e significa dizer que a sua vitória já está chegando, o seu milagre já está chegando. E se você acredita nisso, pode abrir a boca e glorificar, porque quem recebe vitória adora, quem recebe milagre dá glória. E se é verdade, pode adorar Jesus de Nazaré, porque a vitória está chegando. Aleluia. Aí é necessário que ele brade do meio da tempestade e diga: não temas, sou eu. Pedro, toma a frente e diz: se é tu, Senhor, permita-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. É tu mesmo, Senhor. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando por cima das águas.
pedras. Jesus, aleluia, que é todo poderoso, aleluia, que não precisa pedir licença a ninguém, nem permissão de ninguém, nem olhar os riscos, nem olhar as dificuldades, nem olhar as circunstâncias. Ele disse: vem. Pedro não contou história, pulou do barco em cima das águas e não afundou, e começou a andar ao encontro de Jesus. Mas de repente a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas a Bíblia também diz o porquê. Porque ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar, começou a olhar para as ondas. E toda vez que eu começo a olhar para a tempestade e deixo de olhar para Jesus, e começo a olhar para o vento, deixo de olhar para Jesus e começo a olhar para o mar, aleluia, deixo de olhar para Jesus e começo a olhar para o problema, começo a olhar para a luta, começo a olhar para a perseguição, eu começo a afundar, eu começo a ficar triste, eu começo a desanimar. Eu venho para a igreja, mas não tenho vontade de adorar. Eu venho para a igreja, mas não tenho vontade de glorificar. Eu começo a afundar. Mas nessa noite você não vai olhar para a tempestade, você não vai olhar para a prova, você não vai olhar para a luta, você não vai olhar para o problema, você vai olhar para Jesus de Nazaré. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus de Nazaré, você pode estar na cova dos leões, você pode estar na fornalha, você pode estar no deserto, você pode estar no meio da tempestade, pode estar vindo Golias, 4 irmãos de Golias, pode estar vindo os leões, mas não vão te devorar. Não vai. Será se alguém está olhando para Jesus nessa noite, ou está olhando para o problema, ou está olhando para a luta? Se estiver olhando para a luta, vai desanimar. Se estiver olhando para a luta, vai esfriar. Se estiver olhando para a luta, vai fracassar. Se estiver olhando para a luta, vai afundar. Mas se estiver olhando para Jesus, aleluia, aleluia. Eita! Porque temeste, homem de pouca fé. Jesus levanta, entra no barco, a tempestade cessa. Mas voltando aqui para a gente concluir, logo a seguir, compeliu. Outra tradução diz: obrigou os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Talvez você fique a pensar assim como eu também. A gente que prega precisa meditar para tentar entender. Por que será que Jesus obrigou eles a entrar no barco? Primeiro, Jesus não ia com ele naquele instante, e eles não queriam ir sem Jesus. Eu também não ia querer ir sem Jesus. Mas Jesus os obrigou e eles entraram. Deixa eu contar um segredo para você. É por isso que é culto de jovem, tem que ser essa palavra. Dos apóstolos de Jesus, o único de maior idade era Pedro. Era o único que era casado. E talvez tivesse uns 22, 23, no máximo 25 anos. Era a idade de Pedro. Ele era casado. Jesus curou a sogra dele. Foi cantado aqui. Os outros tinham negócio de 17 anos. Eram tudo adolescentes, jovens. Por esta razão, quando Jesus fala com eles, Jesus os obriga. Vamos, eu estou dando uma ordem. E eles aceitam a ordem de Jesus. E quando eu falo isso, eu falo exatamente para provocar os nossos jovens. Porque os apóstolos de Jesus não era coroa que nem eu, de 50 anos. Bem que eu aceitei com 19. Aleluia! Mas não eram. Eram jovens que aceitaram o desafio de ser apóstolo, fritar fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, escribas, pregar a palavra. Eram jovens que deixaram tudo, e eles disseram: nós deixamos tudo para te seguir. Os primeiros discípulos mesmo, Pedro, André, Felipe, estavam pescando, tinham terminado de pescar. Jesus Cristo disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram as redes para lá, o barco para lá, e seguiram a Jesus. Então na noite desse dia, moça e rapaz, jovem na sua tenra idade, entenda
Jesus não depende de idade para chamar, para escolher e para usar. Tanto que, quando Deus chamou Jeremias, ele tinha cerca de 10 a 12 anos. Ele ficou até assustado e disse: Deus, eu sou uma criança. E Deus disse: não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e o que eu disser para você falar, você falará. Você não vai temer nem um grande nem um pequeno, porque eu serei contigo. Verdade é que muita gente não deu crédito ao chamado de Jeremias, nem a própria família de Jeremias deu crédito ao chamado dele, porque disseram: é um menino, é uma criança, não tem experiência, não tem sapiência, não tem capacidade, não tem condições, não tem preparo, não tem estudo, não tem teologia, não tem dinheiro, não tem influência, não tem amigo, não tem peixada, não tem padrinho. E quem disse que Deus depende de padrinho, de dinheiro, de cultura, de teologia, ou de estudo, ou de idade para usar? Deus só quer que tenha alguém que esteja na brecha e diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode me levantar, pode me encher, pode me capacitar, pode me dar graça, pode me dar unção, porque eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ganhar alma, eu quero ser cheio, eu quero ser. Será se tem alguma moça ou algum rapaz que na noite desse dia está entendendo o mistério, a revelação e a palavra, e decidiu a partir de hoje que vai ser cheio, que vai ser vaso, chamado, escolhido, capacitado, disposto, aleluia, que vai deixar o mundo pecado, que vai desprezar tudo e todos no sentido espiritual, para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio. Será se na noite desse dia tem alguém entre nós aqui, entre a mocidade, que está pensando assim: não, eu não vou mais me preocupar, aleluia, com a rede social, eu não vou mais me preocupar com as curtidas, eu não vou mais me preocupar com as amizades da escola. Não, eu estou dizendo que você vai abandonar tudo, porque seria necessário sair dessa terra. Eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, minha moça e meu rapaz, aleluia, que se nesta noite você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, você colocar Jesus em primeiro lugar, você colocar os céus em primeiro lugar, você colocar Deus em primeiro lugar, você colocar a palavra em primeiro lugar, você colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, não vai ter demônio, não vai ter barreira, não vai ter obstáculo, não vai ter gigante, não vai ter cova de leões, não vai ter fornalha de fogo, não vai ter Senaqueribe, não vai ter Nabucodonosor, não vai ter Herodes, não vai ter Faraó, não vai ter Golias, não vai ter inferno, não vai ter demônio que impeça um crente, uma moça, um rapaz cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus na noite desse dia quer encher, Deus na noite desse dia quer fazer vaso transbordar. Será se nesta noite tem alguém que veio aqui disposto a receber a presença? Oh glória! Eu sinto o Espírito de Deus pairando sobre o recinto. Eu sinto a graça de Deus descendo no recinto. Eu sinto azeite jorrando na casa. Aleluia. E assim diz o Senhor neste momento: se tu é vaso e quer receber azeite, destampa o vaso, desemborca o vaso e abre bem a boca, porque eu vou te levantar e eu vou te usar de forma espantosa. Eu vou fazer milagres e maravilhas na tua vida, porque eu não dependo da idade, eu não dependo da cultura, eu não dependo do dinheiro, eu não dependo, aleluia, de status. Eu só quero alguém que diga: eis-me aqui, usa-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu só dependo de alguém que dê lugar para que eu possa encher, para que eu possa trabalhar, para que eu possa levantar, para que eu possa fazer milagre, para que eu possa... Ei, Deus está querendo levantar alguém na terra, Deus está querendo usar alguém na terra, Deus está querendo encher alguém na noite desse dia, Deus está querendo batizar crente na noite desse dia, Deus está querendo renovar crente na noite desse dia, que está com muito tempo que não sente mais nada, está com muito tempo que não fala mais mistério, está com muito tempo que vem para a igreja, entra seco e sai vazio, entra triste e sai acabrunhado, entra aleluia desanimado e sai desanimado. Mas na noite desse dia o Espírito Santo vai descendo sobre a casa, vai derramando azeite e unção, vai derramando autoridade e poder, vai derramando azeite e fogo. Se tem altar nessa noite que está preparado, está com lenho, o sacrifício está em cima, pode se preparar. A nuvem da glória de Deus vai descer no recinto e vai pegar fogo nesse altar, vai acender esse altar. Chove, vai ser cheio, vai voltar a pular, a marchar, a profetizar. Será se tem alguém na noite desse dia que vai dar lugar? Oh, Rabanahash.
Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo o fogo queimando neste lugar. Eu estou sentindo a graça envolvendo. Eu estou sentindo o azeite jorrando. Eu estou sentindo o fogo queimando. Tem algo mexendo na noite desse dia aqui neste lugar. Aleluia. A unção do milagre, a unção da bênção, a unção da cura, a unção do renovo, a unção, aleluia, dos céus, a unção que levanta, a unção que renova, a unção que dá graça, a unção que dá ânimo. Está descendo, está descendo. Será se tem alguém recebendo na noite desse dia? Oh meu Deus, será se sou eu estou sentindo isso, meu Pai? Será se sou eu estou sentindo essa alegria? Será se sou eu estou sentindo essa presença? Será, meu Pai? Não pode. Derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite. Ramamahas. Oh glória! Fique de pé adorando. Aleluia. Lamahas. Oh glória! Eu quero convidar a mocidade, vem aqui para frente, a gente vai orar por vocês. A mocidade convidada também, vem aqui, forma aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Bota o hino ali, pode deixar. Bota o hino ali para o Wellington cantar com o diácono Barra Nova. Salatel já botou a espada na bainha ali, vai. Sem a bateria ficar. Aleluia, venham para cá, mocidade, a gente vai orar, vocês vão clamar, vocês vão dar glória. Aleluia, 5 minutinhos. A graça de Deus vai descer na vida de vocês. Aleluia. Glória. Será se vocês estão dispostos a ser usados pelo Espírito Santo? Tal qual fora usado. Louvado seja Deus. Os apóstolos. Oh glória. Eu estou crendo nesse mistério, meu irmão. Eu estou crendo. Aleluia. Oh, que saudade eu tenho da minha juventude. Não estou tão velho, também já passou o meu tempo. Ah, como eu ficava ansioso pela oportunidade. Era 12 minutinhos. Era 2 minutinhos de oportunidade. Eita, coisa boa. A escola bíblica, evangelismo, consagração, eu queria estar lá. Glória a Deus, eu queria ser cheio, quero ser cheio. Oh, coisa boa é sentir a presença de Jesus, receber graça, receber azeite, receber unção. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos vão cantar, enquanto isso você vai estar dando glória. Olha, abre a boca e dá glória, aleluia. Você tem direito, liberdade de dar glória, aleluia. E eu vou dar glória a Deus junto com você, aleluia. Santo, 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 santo. Lamanamash. Abre a boca e dá glória, porque Deus está querendo levantar uma juventude forte.